Olá, sejam bem-vindos ao RegulaCast, o podcast da BAR, que nesta edição recebe o economista Samuel Barbi, que é diretor da Arsai Minas Gerais e da ABAR também. E queria dar as boas-vindas, Samuel, obrigado por atender ao nosso pedido. Manuel, todo o nosso público do RegulaCast, é um prazer estar aqui, espero poder colaborar com vocês aqui neste dia. No Brasil, recentemente foi editada uma lei da tarifa social e a Arsai, especificamente a sua agência, ela já se adiantou a esse tema da tarifa social, essa problemática, digamos, e eu queria que você falasse um pouco sobre como que tem sido essa experiência de regular a tarifa social, antes mesmo dela ter ganhado essa dimensão nacional com a lei federal do ano passado. Legal. Manuel, assim, a questão da desigualdade social é uma questão que a gente tenta endereçar com bastante cuidado aqui, né? Porque Minas é um retrato do Brasil, né? A gente tem áreas muito pobres e às vezes até com muita indisponibilidade hídrica, enquanto a gente tem áreas mais ricas e às vezes também com maior disponibilidade hídrica. A gente via que há praticamente 12 anos atrás, né? Eu estou completando quase 15 anos no setor de saneamento, que existia uma dificuldade muito grande das pessoas de baixa renda acessarem ao serviço de saneamento, né? E a gente entende, né, a necessidade que isso tem para a dignidade das pessoas, de fato. Então, uma coisa que a gente olhou lá atrás foi exatamente essa questão de falar assim, olha, como são os critérios para que as pessoas de baixa renda tenham, de fato, acesso aos serviços que são tão importantes, inclusive para a sua ascensão social, né? E aí, lá atrás, a gente chegou à conclusão de que as regras que vigoravam antes para uma tarifa diferenciada, elas estavam associadas a questões que não eram tão importantes para uma melhor distribuição de renda, que elas estavam voltadas à questão de área construída do imóvel e outros quesitos que eram muito apreciados no período lá do Planasa, tá? Ou seja, lá da década de 60, 70, tá? E aí, quando a gente observou isso, a gente olhou para outros setores que já estavam mais consolidados, como, por exemplo, de energia elétrica, que migrava muito para a questão de uma tarifa que fosse mais vinculada à renda das pessoas, de fato, o que tem muito mais afinidade, efetivamente, com a política de distribuição de renda, com a política de acessibilidade de um serviço tão importante quanto o de infraestrutura, tá? Então, nesse ambiente, há 12 anos atrás, a gente resolveu trazer essa inovação, que seria, né, a tarifa social para o setor de água, de esgoto, de saneamento, né, para Minas Gerais. E foi feito nos moldes que foram utilizados como referência para essa lei nacional. Então a gente fica muito feliz, né, de ver, assim, 12 anos depois, que uma lei nacional foi emitida exatamente para que as práticas que a gente adotou aqui em Minas, que fizeram com que muitas pessoas tivessem efetivamente acessibilidade à água e esgoto, foram tomadas como referência para um padrão nacional. E aí, tudo isso, né, é importante porque a gente acompanha também, monitora, né, indicadores de capacidade de pagamento das pessoas. Então, a nossa tarifa ela é toda definida, pautando-se, né, na possibilidade de que as pessoas paguem de acordo com a capacidade que o seu bolso tem de arcar com aquelas tarifas. Então, pessoas que têm maior capacidade pagam um valor um pouco maior, mas que também não representa tanto de sua renda, e as pessoas que têm menos capacidade, que elas tenham acesso a esse serviço, pagando também de acordo com a capacidade do seu bolso, e isso reduz muito a questão dos problemas de desigualdade social. E eu gostaria de reiterar, né, que obviamente o saneamento tem diversos impactos, eles têm impactos no turismo, tem impacto na saúde, tem impacto no trabalho, né, então ele tem impacto na valorização dos imóveis, ele tem impacto direto também na ascensão profissional das pessoas. E a gente tem que tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, e o que a tarifa social faz é isso, de certa forma promover, né, com que pessoas que sejam mais desfavorecidas tenham acesso a esses serviços, são muito importantes para que elas possam ascender profissionalmente, disputar em uma condição melhor, e ao mesmo tempo que não seja gratuito, né, porque obviamente a gente tem que arcar com o custo daquele serviço. A questão é só que o balanço é mais efetuado e de uma maneira bem equilibrada. Então é muito bom, né, a gente ver que essas práticas estão sendo disseminadas para todo o Brasil aí. E você tocou você trouxe a questão para Minas Gerais, né? E que tem um território do tamanho de muitos países, na Europa e na América do Sul também. E
Um dos desafios da água e esgoto, especificamente, são as soluções alternativas. E eu queria que você pudesse falar sobre soluções alternativas no contexto do Brasil, assim, em que pé que a gente está de discussão e no caminho de uma regulação, digamos, nacionalizada das soluções que não são de rede, né, que não são que não entram nesse modelo totalizante, digamos, das agências reguladoras. Poxa, essa pergunta é muito interessante, Manuel, e ela pega bastante aquilo que a gente está trabalhando agora, né? Antes, as agências reguladoras elas tinham um foco muito em relação às soluções de abastecimento por rede, né? Acho que a própria lei, a 11445, né? Ela direcionava um pouco para a atuação mais voltada para a rede. E agora, com essas atualizações da 14026, inclusive as normas de referência da ANA, a gente está tendo um movimento que é complementar. Acho que assim, a evolução por rede ela é muito importante e ela é principal, né, dentro de um país. Mas existem diversas áreas que são isoladas, precisam ser atendidas por soluções alternativas. E é o que a gente tem visto nas referências internacionais. E essas soluções alternativas elas estavam muito negligenciadas anteriormente. Então, agora, né, com essa mudança de enfoque, ou complementariedade, eu não diria nem mudança de enfoque, né? Com essa complementariedade, as agências reguladoras atuando também nas soluções alternativas e trazendo elas para dentro dos cálculos dos indicadores de atendimento e de cobertura, a gente tem um potencial muito maior de atingir as metas que estão colocadas para o novo marco de saneamento. Inclusive, as boas referências internacionais mostram que, até em países muito desenvolvidos, não é possível chegar a índices de 99% de atendimento de água e de 90% de coleta e tratamento efetivo dos esgotos sem essas soluções alternativas compiladas e consideradas como soluções adequadas, né? Dentro desse ambiente, a gente tem buscado aqui na ABAR, né, tanto consultorias quanto capacitações para poder promover aos nossos afiliados, né, esses níveis de conhecimento internacionais. O FIAR vem nesse ambiente, a apresentação recente que a gente teve do Rui Coelho Marques, que é um dos maiores referências, né, do saneamento no mundo também, e de regulação no mundo, foi feita na última Câmara Técnica de Saneamento, realizada em João Pessoa, e está disponível para todo mundo poder acessar em vídeo aí, né, pelo YouTube da ABAR, vai muito nesse sentido. Então, a gente está trabalhando exatamente para poder orientar as agências nessas soluções alternativas entendidas como adequadas e orientá-las, né, para que essas soluções sejam também consideradas nesses cálculos de atendimento e de cobertura no país. E isso, buscar as referências internacionais é extremamente importante, porque a gente não tem essa cultura hoje. Então, aprender com quem já fez é muito importante para que a gente possa evoluir aqui dentro do Brasil também. Como é que esse modelo, digamos, que a ABAR desenvolve desde 99, essa atenção um pouquinho mais recente, como que isso pode contribuir também para encontrar ajudas para nossos vizinhos, digamos? Legal. É importante dizer que esse associativismo é muito importante, né, Manuel? Porque, assim, se a gente for olhar 20 anos atrás, praticamente a gente não tinha regulação no setor de saneamento. As tarifas eram todas definidas com base em taxas de retorno e muitas vezes fixadas, né, pelas secretarias, pelas secretarias de cada um dos governos estaduais. Então, era uma situação que tinha até uma certa ingerência política estabelecida ali. Toda essa mudança, né, para o padrão de agências reguladoras traz uma segurança jurídica muito maior para os investimentos e traz uma condição muito melhor, né, de que a gente possa, de fato, né, fazer esses serviços expandirem. E aqui dentro, né, lembrando que a gente tem cerca de 103, né, agências de saneamento no Brasil, essa coordenação ela passa a ser ainda mais importante. Se a gente olhar lá atrás, a gente não tinha referencial quase nenhum. E a gente começou a aprender muito pelas experiências de quem começou primeiro. Então, teve a Arcia lá do Ceará, capitaneada principalmente pelo Alceu Galvão, que é uma grande referência nacional nesse tema. Ela começou a estabelecer esses normativos e foi, digamos assim, uma precursora para incentivar e trazer, né, esses conhecimentos para outras, como hoje a Arsai, a Arcesp e diversas outras agências, como a própria a DASA mesmo,
que se tornaram grandes referências hoje no setor. Então, o que é importante desse processo é que, assim, a troca de conhecimentos, né? Falo que assim, a troca de experiências ela é muito catalisadora. Então, se eu tenho uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro, e cada uma tem uma ideia e as duas se trocam no meio do caminho, né, conversam no meio do caminho, eu saio com no mínimo 2 ideias cada uma. Então, qual que é a grande vantagem aqui? O nosso presente, né, ele é provavelmente o passado de alguém e o futuro de alguém. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse ambiente, tanto com a troca com as experiências, né, da Aderasa, das agências que estão aí nesse ambiente, né, ela é exatamente nesse sentido. A gente vai encontrar agências que estão muito mais evoluídas do que a gente em alguns pontos, e nós vamos estar muito mais evoluídos em outros pontos. Essa troca de informações faz com que a gente pegue as melhores práticas daquelas que estão mais evoluídas e faz com que a gente compartilhe as melhores práticas que a gente tem na mesa. Então a gente vê uma evolução gigantesca ao longo do tempo da CTSAM, em que a gente tem uma padronização e uma evolução muito grande em quesitos, né, tarifários, como a gente estava comentando aqui, de tarifa social, em questão de fiscalização e sanção. Hoje a gente tem uma grande aplicação, inclusive nessas agências de referência que eu estava citando, de uso de tecnologia de informação, de sistema, de inteligência artificial já, inclusive em seus processos de fiscalização. A gente tem o caso da Arsai aqui, que a gente conseguiu, após a sistematização do nosso processo de sanções, uma resolubilidade de entre 70% e 80%, né, dos itens levantados, uma redução de tempo processual de 70%, o uso de inteligência artificial para que o monitoramento das informações seja muito mais rápido, muito mais efetivo e com menos uso de pessoa e de custo. Então, tudo isso, né, traz aí experiências muito importantes para que a gente possa compartilhar e ajudar quem está atrás, ao mesmo tempo de buscar as boas referências de quem está lá na frente, para que a gente possa também implementar aqui e melhorar o serviço para a população. Então, essa troca que a CTSAM promove, que o FIAR promove, que a ABAR promove, é exatamente nesse sentido, de evolução da regulação, para que isso possa se tornar, se converter efetivamente em melhores serviços e serviços mais abrangentes para a população. Excelente. Muito obrigado, Samuel Barbi, e nos vemos no próximo episódio do RegulaCast. Até lá.